Olá pessoal, tudo bem? Turma, eu resolvi gravar para vocês esse vídeo, tá? Mais com uma forma de auxiliar, de dar um suporte, né? Principalmente para colegas que não têm uma base, né? Não têm familiaridade, principalmente com conceitos básicos referentes à matemática financeira, que seriam ferramentas, pelo menos para interpretação, recursos para vocês compreenderem, né? Algumas das temáticas e o avanço, né? Com relação ao nosso conteúdo e fixação de conceitos, principalmente ligados à nossa disciplina, tá? Então, para colegas que acabaram não tendo oportunidade de ter acesso ou contato anterior, diretamente pelo menos, né? Com ferramentas envolvendo matemática financeira, eu optei por fazer uma espécie de um overview, uma pincelada, né, para comentar alguns detalhes que podem ser úteis no sentido de facilitar a sua interpretação, de facilitar a sua compreensão e os seus estudos com relação às nossas unidades, nossos módulos da nossa disciplina. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu comentar um pouquinho do que se trata e eu acredito que vai ajudar bastante, né, os colegas que não têm tanta afinidade ou familiaridade, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante vocês. A matemática financeira, de uma forma geral, ela se trata de você estar lidando, né, com capital, com dinheiro, com valor no decorrer do tempo. Qualquer operação que vocês vierem a realizar, né, no decorrer do tempo, seja você fazendo uma realização de uma compra, a venda de um produto, você está fazendo um financiamento de um produto numa loja, comprando alguma coisa, você está movimentando o capital no decorrer do tempo. Por quê? Porque muitas vezes você acaba não realizando uma operação em que você acaba fazendo o pagamento ou recebimento de uma forma à vista, por exemplo, né? Então o que que acontece? Quando a gente está lidando com a variação, com a atualização do capital no decorrer do tempo, a gente tem que se atentar principalmente para a compreensão dessa mecânica, né? Algumas informações que são importantes para a gente, né? Uma delas é o que a gente chama de capital inicial ou valor principal, ou seja, o valor do produto, o valor do serviço que é realizado à vista. Então eu realizo uma operação, uma intercambiação, uma compra, uma venda, tá? E eu acabo realizando o quê? Um pagamento à vista muitas vezes. E ao você realizar um pagamento à vista, você acabaria podendo utilizar um conceito, né, em que você poderia chamar isso aqui de valor presente. Ou seja, o valor inicial da sua operação. Agora, se você não está realizando uma operação de maneira que você, uma negociação, de maneira que você vai fazer um pagamento à vista, ou seja, vai percorrer um prazo, um período para que você venha realizar o pagamento dessas operações, você vai ter que incluir uma informação muito importante, uma variável muito importante, que a gente vai chamar de tempo ou período. Quanto tempo percorreu essa operação para que fosse realizada, né? Então a gente poderia acompanhar, poderia denotar por uma letrinha N, alguns autores chamam da letrinha T, não vai alterar nada, tá? Tão importante quanto quando a gente está lidando com alguma operação, ou seja, verificando a movimentação do capital no decorrer do tempo, é importante a gente dar uma atenção especial para o resultado ou para o valor futuro que você vem obter. Se você compra um produto hoje e você não consegue realizar o pagamento à vista, você vai pagar esse produto ou em etapas, parcelas, ou você vai ter um pagamento final ao final do processo, tá? Você vai obter um valor correspondente no futuro desse valor inicial da operação, que seria o valor à vista, acrescido, né, de uma correção, acrescido de um fator que vai ser um valor pago por alguém ter assumido um risco por esse período que percorreu essa operação. Então a gente costuma denotar por valor futuro, ou no caso de uma HP12C, para quem vai utilizar uma calculadora, Filter Value, a teclinha FV, por exemplo. Tá? Vocês vão perceber que, tão importante quanto essas informações iniciais, a gente tem que dar uma atenção especial para dizer para quem está realizando a operação, né? Qual é a regra com que eu faria, qual a regra que deveria ser aplicada para que você utilizasse uma correção para realizar esse pagamento do valor futuro? Então vocês vão perceber que aí vão existir dois conceitos importantes. Um primeiro conceito, que é o que a gente vai chamar de juro, e o segundo conceito que a gente vai chamar de taxa de juros. Então isso aqui são os primórdios da matemática financeira, tá? Só para poder elucidar alguns detalhes para vocês, tá?
Juro, na realidade, é um excedente que você paga, né, em cima do valor inicial, de maneira que esse valor vai criar uma compensação, né, para quem está realizando a operação, para poder ter assumido um risco para receber um valor no final. Entre outras palavras, juro vai ser uma compensação pelo risco que alguém assumiu. Tá? E a taxa de juros, na prática, vocês vão perceber que vai se tratar da regra com que eu vou calcular esse juro. Ou seja, qual é o percentual que eu vou acrescer em cima do meu valor presente, do meu valor principal, que é o início de uma operação, de maneira que essa correção seja realizada para eu receber um valor correspondente no futuro. Então vocês percebem que na prática vocês vão ter duas outras informações importantes. Uma delas vai ser o juro e a outra vai ser a chamada taxa de juro, interest rate, né, que a gente vai chamar da letrinha I em inglês, tá? Só por um padrão de mercado. E vocês percebem que quando você está fazendo esse acréscimo desse valor inicial, tá? Ou seja, o juro, esse valor aqui ele vai ser dado em reais. Valor monetário, unidade monetária de uma forma geral. Né? E a sua taxa de juros é dada no formato percentual por uma prática de mercado. Ou seja, um percentual em cima do valor de referência, de maneira que eu venha obter um acréscimo no final, e esse valor final, tá? Vai ser o valor efetivamente pago, se for realizado em etapas ou após um período de operação, né? A minha negociação, tá? Tão importante quanto a gente ter em mente essas informações iniciais que vão ajudar a gente, vão respaldar a gente para compreender, né, como funciona toda essa mecânica envolvendo operações financeiras, né? Isso aqui vai servir de base, inclusive, para a gente conseguir compreender com mais detalhes os recursos que vão ser vistos, né, no decorrer dos módulos e das unidades da nossa disciplina. Isso aqui seria um complemento para já auxiliar vocês numa maior facilitação na interpretação, né? Eu acredito que venha ajudar alguns colegas. Vocês percebem que quando você está realizando operações no dia a dia, né, você vai ter formas diferentes de calcular esse juro, ou seja, esses acréscimos em cima dos valores iniciais, de maneira que você vai poder ter uma abordagem ou outra para calcular esses juros. Né? Então, basicamente, existem outros formatos, mas basicamente a gente poderia trabalhar com dois formatos de juros, ou seja, duas maneiras diferentes de se calcular juros. Uma delas é o que a gente vai chamar de regime simples de capitalização e a outra delas, regime composto de capitalização. Tá? Quais são as diferenças quando que eu utilizo um, quando eu utilizo o outro e para que eles servem afinal? Né? Vocês vão perceber que existe uma diferença essencial entre um regime e o outro, entre uma maneira de se calcular juros e outro, dependendo do contrato, dependendo do tipo de operação, dependendo da movimentação de capital que você deseja fazer, dependendo do interesse das partes, né? O que a gente vai chamar de tomador, né? Ou então o credor. Então você vai perceber que na prática, né, quando você está fazendo uma operação envolvendo, por exemplo, regime simples, só para ilustrar, curiosidade, tá, você vai realizar pouquíssimas operações no mercado. Ou seja, não é tão a prática de mercado. Né? Por quê? Porque na realidade, esse regime, esse formato, essa maneira de se calcular juros, ela prevê que você venha calcular esse juro sempre em cima de uma referência única, uma referência inicial. Por isso que é chamado simples. Então você percebe que como você está fazendo o cálculo desse juro, esse acúmulo de capital, esse excedente, sempre em cima de um valor inicial de operação, você vai perceber que o acúmulo desse capital, o acúmulo desse juro vai ser sempre constante, proporcional. Ou seja, o crescimento do capital no decorrer do tempo de operação, ele vai ser dado de forma muito lenta em relação, em comparação ao nosso regime composto, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Se vocês quisessem, por curiosidade, fazer um cálculo envolvendo esse formato, esse regime, vocês poderiam utilizar, por exemplo, uma expressão como sendo essa daqui, tá? Ou seja, vocês estariam calculando um valor futuro, quanto eu espero receber no futuro, dado um valor inicial de operação, multiplicado por 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos. Quando você faz esse tipo de operação simples, continha boba, né? Ou seja, você faria manualmente, provavelmente, você percebe que você vai estar tendo um acúmulo gradual, um acúmulo proporcional, um acúmulo constante, né, dos capitais no decorrer dos períodos. E se você viesse fazer uma representação gráfica para esse período, tá, para esse formato, perdão, você se considerasse aqui N e aqui, por exemplo,
reais ou acúmulo em reais, você teria um comportamento dessa expressão sendo dado, por exemplo, por uma reta, né? Ou seja, o acúmulo ele é gradual, tá? Quando que se utiliza esse formato basicamente? Você acaba utilizando esse formato basicamente, né, para algumas operações em particular no mercado, tá? Uma delas é quando você deseja pagar, por exemplo, uma fatura de um boleto, pronto, um boleto do seu clube, né? Então você recebeu na sua casa um boleto no seu clube, lá escrito 200, 300, 500 reais no valor de face, valor impresso a ser pago. Vamos supor que você esqueceu de pagar esse boleto. Tá, eu tinha que pagar num certo dia, me lembrei outro dia. Tá? Abaixo de 30 dias. Tá? Então, sempre que a sua defasagem, sempre que você teve um atraso, tá? Abaixo de 30 dias por questões legais, isso é uma determinação legal, né? Vocês vão perceber que aparece ali no campo de observações, o campo de detalhamento, né, para poder explicar as condições de pagamento para o seu boleto, vocês vão perceber que consta para vocês ali, tá? Pagamentos por juros, dias de atraso, pagamentos de mora, ou seja, as regras que vão ser seguidas ali para você cobrar, para você pagar o seu juro, vai seguir esse formato, que é o formato simples. Por quê? Porque se a gente considerar esse boleto com um atraso abaixo de 30 dias, e eu vou te mostrar graficamente daqui a pouquinho, vocês vão perceber que na prática quem vai estar emitindo esse boleto, né, o tomador, o clube, por exemplo, né, que emitiu esse boleto, vai ser mais compensador para ele cobrar utilizando esse formato de juros, que é o regime simples, do que se utilizasse o regime composto. A diferença pode ser pequena, mas ele vai ganhar um pouquinho mais do que se estivesse utilizando outro formato. Então é mais interessante para quem emitiu, né? Então aí depende também de que lado você está ali da operação, né? Então vocês vão perceber que quando você está trabalhando abaixo de 30 dias, por exemplo, valeria mais a pena utilizar esse formato de juros. Mas compensaria vocês verificarem, né, as instruções, os contratos que são realizados para cada operação. Né? Agora, quando que você vem a utilizar, por exemplo, um outro formato de juros, que a gente vai chamar de formato composto. Né? Nem estou falando de operações de desconto por enquanto. Tá? Quando você está lidando com a capitalização de valores, ou seja, você está lidando com o acúmulo de capital no decorrer do tempo, é mais interessante, em grande parte das operações, a gente utilizar o que eu vou chamar de regime composto. Por quê? Porque na hora que você está fazendo o cálculo desse acúmulo de juros, esse acúmulo ele vai acontecer sempre em cima do período anterior de operação e não do período inicial, como é o caso do regime simples. Então, ao vocês tomarem essa medida, utilizarem esse formato, utilizarem esse processo para realizar o cálculo, vocês vão perceber que na prática, né, vocês vão estar utilizando um formato, né, uma expressão correspondente que vai ter mais ou menos essa forma de vocês traduzirem. Ou seja, vocês percebem que vocês vão ter um valor futuro, ou seja, um valor acumulado no futuro, correspondente a um acúmulo, né, de acréscimos em cima do valor inicial, de maneira que, como eu estou fazendo o cálculo, considerando o meu juro, sempre em cima do período anterior, vocês percebem que essa expressão que a gente tem aqui, ela vai apresentar para a gente um formato potencial, um formato exponencial. Ou seja, vocês percebem que o acúmulo de capital ele vai estar de forma muito mais rápida, muito mais acelerada do que se estivesse comparando com o regime simples, por exemplo. E graficamente, só para comparar, né, esse formato, só para ilustrar, vocês percebem que graficamente daria um comportamento mais ou menos assim. Tá? Ou seja, aqui para o regime simples, aqui para o regime composto. Se eu colocasse no mesmo eixo cartesiano, só para ilustrar. Tá? E a grande diferença para você utilizar e a grande vantagem para vocês utilizarem o regime composto é porque na prática ele é mais utilizado, ele é mais vantajoso no mercado para quando você faz operações acima de um período de operação, ou seja, acima de um mês, acima de 30 dias. Por isso que eu tinha comentado sobre o regime simples, que ele é mais interessante abaixo de 30 dias. Se vocês pegassem graficamente, visualmente, e conferissem esse nosso eixo cartesiano, vocês percebem que aqui vocês vão ter uma intersecção, vocês vão ter aqui um equilíbrio, vocês vão ter aqui um cruzamento entre os dois formatos. Se você pegasse, né, o cruzamento entre esses dois formatos, isso aqui coincidiria exatamente em um período de operação para a gente.
Tá? Ou seja, o que eu estou te dizendo? Se você escolhesse exatamente um mês de operação, por exemplo, tá? Independente de qual regime você escolhesse para fazer o cálculo, aqui você obteria o mesmo valor acumulado. Tá? Ou seja, seria indiferente. E se vocês olharem esse formato gráfico, vocês vão perceber que abaixo de um período, abaixo de um mês, abaixo de 30 dias, né, o regime simples aqui, ó, ele é superior ao regime composto. Tá? Então você percebe que o acúmulo de capital abaixo de um mês é mais interessante via regime simples. Tá? E acontece exatamente o contrário com relação ao regime composto. Ou seja, acima de um período de operação, acima de um mês, vocês percebem que o regime composto ele é mais interessante do que o simples, para todos os fins. Por isso que ele é utilizado com mais frequência, porque você acostuma se realizar a maior parte das operações do seu cotidiano considerando operações maiores, mais extensas. Eu estou fazendo um financiamento em 36 parcelas, eu estou comprando um imóvel em 240 meses, eu estou realizando ali a compra de um veículo numa concessionária e estou pagando em 24 parcelas, ou seja, acima de um mês de operação. Por isso que ele é mais utilizado, né? E é mais interessante para quem realiza a operação. Sempre um lado ganha, um lado perde, não dá para escapar, tá? Tudo bem até aqui? Então, o que que acontece? Vocês vão perceber que, basicamente, a gente vai estar lidando com esse tipo de situações. Né? Quando que eu acabo me deparando com algumas ferramentas iniciais para poder respaldar a gente na compreensão, e aí entra a maturidade, né, em termos de conhecimento, desenvolvimento de competências que é gradual, por isso que a gente tem os nossos módulos para ir avançando, né? De forma que a gente vai poder aplicar esse conceito, principalmente envolvendo o regime composto, que é a nossa prática de mercado, 95,7% das situações, né, que seria um desvio padrão, a gente acaba utilizando, né, em cima desse regime, né, que é o regime composto, de forma que isso vai respaldar a gente no futuro, né, a ter condições de entender ferramentas para poder tomar decisões acerca dos interesses de uma empresa. Aí que vai entrar a questão corporativa. Então a gente tem que compreender a mecânica, de forma que ao entendendo a ferramenta de uma forma assertiva, de uma forma prática, a gente consegue dar forma e consegue compreender, né, recursos que vão auxiliar a gente em tomadas de decisão futuras. Né? Então vem cá, só para continuar, vamos continuar aqui. Se a gente partir desse princípio em que a gente compreendeu como funciona a atualização do capital, né? Ou seja, utilizando um formato ou outro, você vai poder verificar também um seguinte aspecto. Quando você está lidando com capitalização, quando você está lidando com atualização do capital no decorrer do tempo, você vai poder ter dois sentidos para que isso aconteça. Ou você tem um valor inicial de operação, e esse valor inicial de operação ele tem um acúmulo de juros, ou seja, ele vai aumentar de maneira que o montante, o valor final obtido ao final da operação, tá? Ele venha a resultar no valor futuro para você num dado momento, ou pode acontecer a operação inversa. Se você tiver, por exemplo, um valor futuro, um valor que você espera receber, um valor que eu tenho a intenção de receber, eu emiti uma nota promissória, eu tenho um valor que eu espero receber em tal data. Só que se eu não quisesse aguardar esse prazo para poder fazer o desconto dessa duplicata, por exemplo, ou o desconto de um cheque, nossa, nem se usa mais cheque. Né? Você percebe que na prática você poderia encontrar um valor descontado, ou seja, encontrar um valor correspondente na data de hoje, né, para o valor que você esperaria receber no futuro. Ou seja, você também poderia ter uma operação inversa, uma operação de desconto. Né? Na prática, isso aí seria o equivalente a você trabalhar, por exemplo, com factoring ou você trabalhar com operação de descapitalização de uma forma geral. Né? Como é que funciona esse processo de uma maneira? De uma maneira prática, uma maneira fácil para vocês entenderem. Né? Se você tem um valor futuro, de maneira que esse valor futuro você gostaria de descobrir qual seria o correspondente na data atual, é como se você estivesse descontando os juros que você viria a receber até chegar na data futura, tá? Até você voltar para sua data focal, ou seja, sua data inicial da operação, a data de hoje. Né? Então, para que a gente venha realizar esse processo, basicamente, a gente tem diversas formas, de acordo com o regime, de acordo com a maneira como eu estou operando. Né? Se você estivesse lidando, só para ilustrar, tá? Considerando o que eu vou chamar de regime simples, tá? Que seria aquele formato em que você pouco utiliza no cotidiano, você poderia encontrar, por exemplo, um valor presente, tá? Considerando-se que você tem o valor futuro descontando-se as taxas correspondentes.
Ou seja, você vai perceber que existem duas maneiras de você calcular o chamado desconto. Desconto por dentro ou por fora, que a gente chama em finanças, né? Essa fórmula é uma fórmula que é utilizada basicamente para você realizar operações bancárias. Tá, isso já é uma prática, é um padrão, né? Então, se você tem um valor futuro e você gostaria de descobrir qual o valor correspondente na data de hoje, bastaria descontar-se a quantidade de juros que não foram acrescidos. Ou seja, quanto eu deixei de acumular para chegar no valor futuro. Então você poderia utilizar essa prática, essa expressão, ao lidar com o regime simples. Se vocês estivessem lidando sob o regime composto, e aí vai ser muito importante essa denominação desse desconto, essa descapitalização, essa retroação de valores, né, de uma certa data para uma data presente, vamos falar assim, vocês vão perceber que ao você estar lidando com fluxos, ou seja, operações de entradas e saídas, ao realizar um conjunto de operações, vocês vão perceber que você poderia utilizar o regime composto e utilizar essa sua descapitalização. Né? Então, como ficaria o caso de você fazer uma descapitalização ou uma operação de desconto, vamos chamar assim, considerando o regime composto? Seria você fazer a operação inversa da operação de capitalização. Ou seja, eu pegaria o valor presente, seria o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa elevada à quantidade de períodos. Na hora que você faz essa operação, né, vocês vão perceber que na prática, esse valor que você vem obter seria um correspondente de uma data futura em que você voltou uma sequência de períodos, de maneira que você descontou juros que não foram cobrados. Né? Então, qual seria a correspondente hoje? E essa é uma das técnicas que a gente vem utilizar, já vou comentar daqui a pouquinho, sobre ferramentas envolvendo, por exemplo, análise de viabilidade, análise de projetos. Né? Por quê? Vocês percebem que esse tipo de recurso ele é utilizado para você fazer comparativos entre grandezas, de maneira que esse comparativo, né, ele vai ser dado em cima de uma única data focal para todas as operações que venham a ser realizadas, para você verificar a viabilidade. Né? Então é fundamental esse tipo de leitura. Tá? Agora vem cá, vamos continuar um pouquinho. Estou só dando um overview para facilitar um pouquinho o percurso de vocês. Tá? Com relação a continhas, com relação a operações, tá? Aí demanda um pouquinho de prática, demanda um pouquinho, né, de assertividade, né? Você procurar desempenhar exercícios, algumas questões para treino com relação ao que substituir aonde, de maneira que facilite o seu processo de interpretação, tá? Deixa eu avançar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu aproveitar e apagar essa nossa tela aqui, tá? Eu acho que vai facilitar bastante para a gente. Quando a gente está lidando, né, com os nossos sistemas de operações, recursos, ferramentas envolvendo matemática financeira, vocês vão perceber que na prática, né, a gente acaba não utilizando, né, com tanta frequência, né, vamos chamar assim, uma operação única de entrada e saída. Uma operação única em que eu realizo, né, um único pagamento e um único recebimento ao final de um certo período de operações. Na prática, a gente acaba utilizando um sequenciamento. Né? A gente acaba utilizando um conjunto de regimes compostos, vamos ser redundantes, né? De maneira que a gente vai trabalhar com um sistema, um formato de pagamentos ou recebimentos. Essa é a prática atual, é a prática usual, né, em que a gente acaba se deparando. Então, quando você vai realizar, por exemplo, a compra de um veículo, tá, numa concessionária, você vai, por exemplo, numa concessionária, vamos apresentar situações cotidianas, né? Isso aqui a gente vai transpor facilmente para casos empresariais, tá? Você vai perceber que muitas vezes você não tem ali a condição de comprar o veículo à vista e você gostaria de fazer, por exemplo, um financiamento. Ao você fazer um financiamento desse veículo, você vai estar se apoiando no que a gente vai chamar de sistemas de pagamento ou sistemas, né, de amortização, de uma forma geral. Por que chama-se sistema? Sistema porque você vai estar compondo diversos regimes compostos. Olha a redundância, né? De forma que você vai perceber, você vai identificar de qual maneira seria mais interessante, mais viável, né, você acabar realizando pagamentos ou recebimentos de uma dada operação. Então, se você, por exemplo, vier a receber, né, vier a adquirir, querer comprar um veículo, por exemplo, numa concessionária, só para ilustrar um exemplo bobo, você acaba percebendo
que você vai chegar, por exemplo, para o vendedor e para o gerente e falar para o gerente, olha, eu gostaria de adquirir esse veículo, mas eu não tenho condições de pagar à vista, infelizmente. O senhor poderia fazer uma simulação para mim, de forma que eu conseguisse verificar qual seria a melhor condição para eu realizar pagamentos? Aí o gerente, o vendedor, ele vai chegar para você e falar o seguinte, olha, meu senhor, fantástico, eu vou fazer para o senhor sim. Passa para mim, por favor, o seu comprovante de pagamento, né? Porque ele precisa ter uma referência para saber qual é o limite possível de você assumir, de você contrair, né, parcelas possíveis de ser pagas, né? Tá? Que na prática, né, por lei, você pode pagar 30% do líquido ou 40% do bruto, então você não pode superar o valor de uma parcela acima do seu comprovante de pagamento em 30% ou 40%, porque senão você acaba não honrando outros compromissos, outras prioridades do seu dia a dia, né? Então existe uma limitação legal. Ele chega para você e fala o seguinte, olha, eu vou fazer uma simulação considerando alguns sistemas, algumas formas diferentes de pagamento. Tá? Por exemplo, você poderia estar utilizando um formato chamado SAC, Sistema de Amortização Constante. Né? Que é um formato em que você tem o abatimento da sua dívida sempre constante e os juros decaindo. Ou seja, as parcelas vão decaindo no decorrer do tempo. Isso acaba forçando, né, forçando ou auxiliando de certa forma, né, com que você tenha uma folga financeira no seu caixa no decorrer do tempo, porque às vezes você está assumindo uma dívida num período superior, um período grande, 24, 36, 48, sei lá, né, a quantidade de parcelas. Então poderia ser interessante. Ou então você poderia realizar um formato de pagamentos que a gente vai chamar, por exemplo, de sistema francês ou sistema price. Né, como é usual, em que você trabalha com parcelas constantes. Olha, eu vou realizar pagamento de maneira que cada uma das parcelas custam, sei lá, R$ 3.000 por mês. Ao você fazer isso, você vai perceber que você consegue programar o seu caixa, programar os seus pagamentos, de maneira que vai facilitar, né, a sua organização. Então vocês percebem que existem formas de você realizar pagamentos, né? Basicamente, a gente utiliza no nosso mercado nacional, né? Basicamente saque e price, mais pessoa física, né? Você poderia utilizar, por exemplo, no caso de empresas, para fazer financiamentos envolvendo maquinários e tudo mais. É muito comum, inclusive, você utilizar um sistema chamado Sistema de Amortização Americano, SAA, só por curiosidade, né? Então você percebe que de acordo com o propósito, de acordo com a finalidade, de acordo com a forma como você realiza pagamentos, você vai ter uma abordagem ou outra. Então é a composição dos regimes de juros, né, que a gente acaba utilizando na prática. E para vocês trabalharem com sistemas de pagamentos, é extremamente simples. Tá, de uma forma geral. É um tabelamento que a gente acaba criando, de maneira que a gente vai acrescendo informações que são relevantes para entender em que posição, em que ponto eu estou daquele financiamento. Existem condições para escolher um formato ou outro e tudo mais, mas não é nem o nosso propósito, eu estou dando somente um panorama, né? Com relação inclusive a pagamentos, limite de pagamento, interesse, o valor das parcelas não podem, no caso do saque, não pode superar o valor máximo contratado, né? Que é o valor que você pode assumir de 30% ou 40% da dívida. Mas aí são detalhes, nem estou me aprofundando nisso, né? Nesses casos, você teria, por exemplo, uma construção de uma tabela, de maneira que com essa tabela vocês teriam condições de verificar o que a gente vai chamar de juros, né, a amortização, parcelas, ou seja, quanto efetivamente eu estou pagando. E o mais importante, isso é fundamental para quem está realizando financiamentos, por exemplo, né, a questão do saldo devedor. Ou seja, ao você estar identificando o saldo devedor, você está identificando o quanto ainda me resta, tá, do meu financiamento para quitar o financiamento, isso vai facilitar demais vocês terem um posicionamento, né, de forma que vocês vão saber como vocês vão se programar, se organizar, né, para vocês conseguirem realizar um pagamento antecipado, se vocês quiserem. Então eu gostaria, por exemplo, eu fiz um financiamento do veículo em 36 parcelas, eu gostaria de fazer de quitar o financiamento, eu recebi um PLR, recebi uma bonificação, alguma coisa no trabalho, gostaria de quitar na 24ª parcela. Ou seja, eu não gostaria de pagar mais 12 até chegar ao término. Então, eu iria no saldo devedor correspondente ao 24º mês, na minha tabela, e verificaria quanto eu estaria pagando. Ou seja, o quanto eu estaria pagando descontando as 12 parcelas de juros, né? E amortização que não vão ser aplicadas, né? Então, isso acaba sendo fundamental para vocês já tomarem algumas decisões. Né? Isso é muito importante. E normalmente, quando você realiza sistema de pagamentos, acaba se envolvendo uma série de emolumentos, uma série de tributos, impostos. Eu gostaria de pagar, por exemplo, IOF, gostaria de pagar
por exemplo, uma tarifa de manutenção de crédito, né, um ATA, né, que normalmente se chama, ou então algum acréscimo referente a alguma burocracia, alguma papelada. Então isso é embutido, isso acaba sendo acrescido no valor inicial que você gostaria de financiar e ocorre a redistribuição em cada uma das parcelas. Né? Então vocês percebem que a ideia, a estrutura de você trabalhar com regimes, né, não é tão complexa. Demanda, obviamente, um pouquinho de cuidado com relação a cálculos, atenção às informações que você vem a utilizar e um método que você vem abordar para verificar se é mais interessante ou não para vocês. Né? Mas vamos lá, deixa eu avançar um pouquinho mais, tá? Se a gente vier agora a conversar um pouquinho sobre um conjunto de temáticas, um conjunto de ferramentas que inclusive, né, fazem parte ali da base, né, fazem parte ali da essência ali da matemática financeira, envolvendo um pouquinho a parte de viabilidade, né, ou seja, a intenção de você fazer escolhas que sejam interessantes ao seu propósito, né, a gente vai poder utilizar algumas ferramentas, alguns recursos, alguns indicadores que vão ser muito importantes para a gente, né? No sentido de vocês estarem identificando qual seria uma oportunidade, uma proposta mais interessante em detrimento de outras, caso você venha realizar operações no seu cotidiano, né? Então a gente acaba se deparando muitas vezes, né? Isso aqui vai ser extremamente útil quando vocês estiverem lidando, né, nos módulos finais da nossa disciplina. Então isso aqui já vai servir como um alicerce bom para dar um revival, recordar um pouquinho, né? Tá? A gente vai estar lidando principalmente com algumas ferramentas lá da matemática financeira, como por exemplo o tal do VPL, a tal da TIR, por exemplo, inclusive até fazem parte da própria atividade, né, esses conceitos, né, payback, por exemplo, né, ou mesmo o próprio IL, tá, índice de liquidez, alguma coisa do tipo. Deixa eu comentar um pouquinho sobre payback, tá? Um pouquinho sobre TIR e VPL, só para ilustrar. O índice de liquidez é só uma divisão, uma proporção, um comparativo entre resultados para verificar se a empresa está saudável ou não, né? Frente aos compromissos dela, né? É, o VPL, de uma forma geral, tá? Ele vai ajudar vocês a verificar, né, se existe a viabilidade monetária, financeira em cima de um projeto, uma proposta de algo que você deseja assumir. Tá? No caso da TIR, a TIR vai ser a menor taxa que o seu projeto, a taxa interna de retorno, a menor taxa que o seu projeto venha a oferecer, de maneira que ele se torne, tá, um divisor de águas, ou seja, ele se torna interessante a viabilidade do seu projeto a partir dessa taxa de referência. Tá? E o payback é o tempo mínimo que vai se levar para que esse projeto, essa operação, essa negociação se pague, de uma forma geral. Né? Então imagina uma situação, vamos inventar um cenário bem bobo, só para poder ilustrar, bem ilustrativo mesmo. Nem tenho valores, né, para demonstrar isso, somente para vocês entenderem as ideias, a mecânica do processo. É isso que é o mais relevante. Imagina que, por exemplo, você resolve, você mora num bairro joia, e aí você resolve, por exemplo, montar um pet shop. Nossa, que ideia absurda. Um pet shop, né? Por exemplo, no seu bairro. Você percebeu que é um bairro legal, um bairro que tem muitos cachorrinhos, gatinhos e tudo mais. E aí você percebeu, né, que tem a carência, por algum motivo, né, de montar um pet shop. Tá? E aí você verifica no mercado, você faz pesquisa no mercado, vai no Sebrae, vai no mercado, procura, conversa com vizinhos, conversa na vizinhança, vai atrás de verificar se existe algum concorrente, alguma coisa e tal. Você percebeu que não tem. E aí você se interessou em montar esse projeto. Né? Puxa, eu acho que é uma proposta interessante, uma oportunidade interessante. Estou pensando num exemplo bem bobo, só para ilustrar. E aí o que acontece? Você planifica, planeja, você organiza, né? Faz todo um projeto, faz uma pesquisa, um levantamento mais aprofundado do mercado e tudo mais. E aí você percebe que para você, por exemplo, colocar em prática essa sua ideia, esse seu sonho, tá? Você precisaria, por exemplo, de, sei lá, 100 mil reais. 100 mil reais inicialmente, tá? Então se você pegasse, tá, uma linha do tempo, aí vai ser visual, um diagrama de fluxo para vocês enxergarem as operações, tá? Vamos supor que você precisasse de 100 mil reais para você realizar essa operação, ou seja, colocar em prática, montar o seu projeto, montar o seu pet shop, montar tudo ali que você precisa, infra, equipamentos e tudo mais, inicialmente. E ter algum giro, você ter algum capital em caixa para você poder operar.
tá? Então você precisaria inicialmente de 100 mil reais. Eu vou colocar um fluxo aqui em que eu considero a setinha para baixo, tá? Como sendo o valor que vai ser desempenhado, investido, tá? Só para vocês entenderem. E vamos supor que eu consiga fazer uma projeção, ou seja, são valores futuros, não aconteceram ainda, né? De maneira que ao fazer essa projeção, eu percebo que como eu não tenho concorrente, o mercado está pegando, eu percebi que eu estou trazendo produtos de boa qualidade, o pessoal está tendo uma boa aceitação, eu estimo, tá, em cima de algumas referências que eu tenha ou minha percepção, eu estimo que ao final, por exemplo, do primeiro ano, só para ilustrar, eu venha receber, sei lá, 50 mil reais de receita. Só para ilustrar, um exemplo bem bobo, tá? Primeiro ano. E eu percebi que ao fazer essa minha estimativa, essa minha projeção, eu vou tentar fazer para mais 2 anos, só para poder ter um panorama, um overview de como poderia ficar o meu mercado. Eu espero, eu estimo que, por exemplo, até o final do segundo ano, ainda não tenho concorrente, ainda não tenho por exemplo, nenhum problema maior, eu consegui até crescer, consegui desenvolver meu mercado. E eu percebi que, por exemplo, segundo minha projeção, segundo a minha estimativa, ao final do segundo ano, por exemplo, tá, eu esperaria ter um acréscimo da minha receita. Estou colocando valores redondinhos, só para a gente entender, tá? E eu, ao passar mais um ano, ainda o meu negócio cresceu, comecei a importar produtos, expandi meu negócio, eu percebi que está indo de vento em popa, vou lá, alugo uma sala do lado, aumento ali minha parte da tosa, alguma coisa, meus produtos e tudo mais. E eu percebi que ao final do terceiro ano, por exemplo, eu poderia ter um acréscimo, tá? E eu percebi que minha receita poderia ser estimada por volta de 70 mil no meu terceiro ano, tá? O que acontece na prática? Se vocês tentassem verificar se esse projeto é viável, tá? Seguindo essa métrica, seguindo essa ideia, né, inicialmente, você precisaria utilizar o campo, utilizar um indicador referencial, que a gente vai chamar de VPL. Isso aqui seria muito interessante para você verificar se o que foi investido, vai conseguir ser coberto, vai conseguir ser pago de forma efetiva, e a diferença, o excedente, é como se fosse a sua receita efetiva, né? A receita que teria disponível para você, né? Como é que funciona esse processo? Se você pegar todos esses fluxos de entrada e você descapitalizasse, ou seja, você voltasse, descontasse para a data atual, para a data inicial de operação, aqui, vocês percebem que você teria correspondentes valores na data atual. Ou seja, se vocês considerassem, né, cada uma das operações como sendo um valor que você esperaria receber no futuro, 50, 60 e 70 mil, divididos, né, pelos juros, pelas respectivos juros, né, que não foram cobrados, esse desconto ele vai te conceder, ele vai te representar um correspondente valor na data presente. Na hora que você faz esse processo de retroação, de descapitalização, você vai obter, então eu vou chamar aqui, por exemplo, de primeiro fluxo, segundo e terceiro, primeiro, segundo, terceiro ano. Os valores que você teria correspondentes para o primeiro ano, ou seja, qual seria o valor presente hoje para um valor que eu esperaria receber após o primeiro ano, que seria 50 mil, vamos supor que ao fazer essa descapitalização, que é esse processo em que eu estou voltando no tempo um período, tá? Vamos supor que me resultasse em 40 mil. Não tenho a menor ideia, gente. Só para vocês entenderem o processo, tá? Ao fazer o mesmo processo, a mesma etapa, né? Para o meu segundo fluxo, meu segundo ano, vamos supor que eu tivesse, tá, um correspondente aqui de 50 mil. Só para ilustrar, tá? E para o meu terceiro ano, ao voltar para o ano 2, ano 1, ano 0, que é a data atual, tá? O meu terceiro fluxo me resultasse, sei lá, em 60 mil. Só para ilustrar, tá? Se você conseguiu fazer a descapitalização desses três valores para uma data focal, que é uma data de referência inicial, se você pegar todos esses fluxos e somar todos eles, ou seja, tá? Você somaria esses três fluxos, na prática você percebe que você teria 40 mais 50 mais 60, você teria 150 mil. O que significa isso para todos os fins? Tá? Significa o seguinte, sem ter valores de taxa e períodos exatamente ali. Eu não tenho as informações. Eu estou supondo que aconteça isso, tá? Você vai perceber que o valor que você obteve, ou seja, a hora que você descapitalizou esses fluxos futuros,
esse valor resultante ele é superior ao seu valor investido, que é de 100 mil. Por quê? Porque eu sei que 150 mil é superior a 100 mil. Na prática, vocês vão perceber que como o valor que você obteve do retorno, né, a sua retroação, a sua descapitalização, a soma dela é superior ao valor investido, significa que você vai ter um valor de VPL positivo. Ou seja, o que significa o VPL? É você pegar as descapitalizações e descontar o seu investimento. Então, se você faz esse processo, se o valor resultante se torna positivo, significa que você vai ter condições monetárias partindo do princípio que aconteça tudo isso, pelo amor de Deus, tá? De maneira que essa diferença, essa resultante, vai ser suficiente para pagar o investimento e ainda você vai ter uma receita em caixa, tá? Então o projeto é chamado de viável, é um projeto interessante para você, né? Financeiramente, monetariamente. Agora vem cá, existem outros indicadores que vão respaldar e vão reforçar, tá? Uma primeira tomada de decisão para a gente verificar essa viabilidade ou não, né? Uma delas que é fundamental e tão fundamental quanto é você identificar o que eu vou chamar de TIR, taxa interna de retorno. O que significa sua TIR, sua taxa interna de retorno? Na prática, significa o seguinte: quando você está realizando uma operação, realizando um projeto, uma negociação, está realizando etapas, né, de uma certa operação, você muitas vezes vai atrás, tá, de um investimento para você dar início a essa operação, como a gente fez aqui. Só que você percebe que muitas vezes você não tem o capital disponível, então você vai ter que buscar no mercado, né, qual é esse valor. Qual é esse valor necessário para que você venha realizar essa operação? Então vocês percebem, tá, que muitas vezes você vai se deparar com investidores, pessoas que têm a intenção, né, de investir no seu negócio, só que elas vão cobrar, tá, por esse risco que elas estão assumindo, né? Elas vão acabar cobrando, né, pelas operações que você venha a realizar futuramente, né? Então na prática, imagina que você, por exemplo, não tem esse capital, tá? Mas você montou toda essa planificação, você montou todo esse projeto e você apresentou esse projeto, por exemplo, para um investidor. E esse investidor, ele chega para você e fala o seguinte: olha, gostei do seu projeto, interessante, acho que vale a pena investir nisso, tá? Só que como eu estou assumindo um risco, porque eu poderia estar pegando esse capital que eu poderia estar investindo em você e estar aplicando em uma outra operação qualquer, um investimento diferente ou algo que fosse mais rentável, para que compense, tá, eu investir no seu projeto e atender o seu sonho, eu gostaria que fosse rentabilizado esse valor que eu vou te emprestar, né? Então, na prática, um investidor, ele chegaria para você e falaria o seguinte: olha, eu gostaria de cobrar o que eu vou chamar de uma TMA, por exemplo, tá? Ou uma CMPC, por exemplo, né? A gente vai ver isso depois lá no nosso conteúdo, né? Na nossa disciplina de finanças corporativas. Na prática, o que significa a TMA? Né? A TMA seria a taxa mínima de atratividade. Qual é a menor taxa de juros, tá, a qual o investidor gostaria de receber para poder ele investir no seu negócio? Ou seja, para compensar ele investir no seu negócio. É como se fosse um trade-off. Né? Então, ao invés dele investir em um outro projeto, para compensar investir no seu, ele escolheria uma taxa de acordo com critérios que ele deseja. Né? Eu vou escolher de acordo com a inflação, de acordo com um indicador qualquer, alguma coisa do tipo, né? E essa taxa, tá? Na prática, tá? Ela vai servir para poder respaldar, para poder referenciar, para poder compensar o investidor de maneira que atenda ao propósito seu, né? Que é você botar em prática o seu projeto. Então vamos supor, tá? Que você deseja verificar se você vai ter condições de honrar essa taxa de rentabilidade. Para que você venha fazer isso, você vai calcular o que a gente vai chamar de TIR, taxa interna de retorno. Ao se realizar essa operação manualmente, é extremamente trabalhosa por uma quantidade grande de períodos. Tá? Você tem que trabalhar com interpolação, matemática, né? Sistema de cálculo numérico e tudo mais. Deixa essa parte para mim, né? A HP ela vai fazer para vocês isso extremamente rápido, HP12C, né? Somente vocês apontando os fluxos e solicitando, né, o cálculo da TIR, tá? Então isso a gente vai acabar vendo no decorrer da nossa disciplina. Mas vamos supor, tá, que você resolve calcular a TIR. Qual seria o propósito da TIR? A TIR, na prática, ela vai te indicar qual é a menor taxa que o seu projeto tem que oferecer para poder honrar o compromisso.
Ou seja, para poder atender o propósito da sua operação, da sua negociação, do seu projeto. Entre outras palavras, é a menor taxa de juros que o seu projeto deve oferecer em cima dos seus fluxos, de maneira que você torne o seu VPL como sendo nulo. Ou seja, é a menor taxa que eu empato o meu projeto. Ou seja, a partir dessa taxa para frente, é interessante eu começar, né, a desempenhar o meu projeto, colocar meu projeto em prática, efetivamente. Tá? Agora, vamos supor que ao você calcular a TIR desse projeto, nesse formato que a gente criou, tá? Você fez o cálculo da TIR e vamos supor que a sua TIR resultou, estou inventando aqui, não tenho dados, ela resultou, por exemplo, em 15%. Tá? Ou seja, a menor taxa que seria interessante eu trabalhar com esse projeto para ele se tornar viável é 15%. Tá? E vamos supor que o seu investidor, quando ele foi solicitar rentabilidade, ele solicitou uma rentabilidade mínima de 10%. Ou seja, se você me pagar uma rentabilidade acima de 10% ou 10%, tá? Eu já invisto no seu projeto. Como você percebe que ao ter feito o cálculo da TIR, a TIR deu 15%? Estou inventando, estou ilustrando para vocês. Mas vocês percebem que é superior aos 10% da TMA, ou seja, TIR é superior à sua TMA, tá? Vocês percebem o quê? Que o seu projeto vai ter condições de honrar a rentabilidade do investidor. Entre outras palavras, você vai ter condição de respaldar o seu VPL, que é o valor presente líquido. Então você vai ter condições de verificar que o seu projeto realmente é rentável e você vai ter, ou seja, vai obter uma rentabilidade, né, monetária, e também você vai conseguir suprir, vai conseguir cobrir, né, a necessidade do seu investidor de uma forma simples e prática, né? Agora, dando continuidade para a gente respaldar realmente, para fechar uma tríade inicial, pelo menos, de análise de investimentos e outras ferramentas, outros recursos e métodos de viabilidade, a gente vai verificar na própria disciplina, né? Então isso aqui é só um start para vocês conseguirem entender o caminho das pedras, tá? Quando você deseja montar um projeto, é natural, tá, que você também verifique qual o tempo mínimo, né, com que você acaba se pagando. Qual o tempo mínimo que esse projeto demanda em cima de custos, em cima de investimentos iniciais e operações acumuladas, de maneira que a partir daquele certo período você acaba obtendo realmente uma rentabilidade. Você acaba obtendo realmente, né, a sua receita, entre aspas, livre, né? Ou seja, a parte principal do seu projeto ela já foi paga. Quanto tempo levaria para o seu projeto se pagar para que dali para frente você acabasse, né, obtendo um retorno que atenda a sua necessidade, a sua expectativa? Né? Aí que entraria a ideia de você estar lidando com o tal do payback. Por exemplo, tem o payback e o payback descontado, que é quando você desconta uma taxa, né, em que está sendo envolvida a cada um dos períodos, provavelmente envolvendo inflação, alguma coisa do tipo. Vocês vão ver com detalhes, mas é só um panorama para vocês entenderem, tá? E é muito simples, é extremamente simples. O payback na prática vai dizer para a gente, tá? Quanto tempo vai levar para um projeto se pagar. Então vamos supor que ao ter feito o cálculo de um payback, é uma tabelinha simples, tá? Em que vocês colocam os acúmulos e vão descontando, né? Descontando taxas referentes a períodos. Vocês vão perceber que o payback ele vai te resultar num tempo, num período, numa data. Vai te resultar num certo N, de maneira que esse N vai dizer para você o tempo que levou para o seu projeto, entre aspas, se pagar. Vamos supor que nesse nosso caso, só para ilustrar, o nosso payback ele fosse de, sei lá, 2 anos e meio, tá? Então o nosso payback, tá? Foi de 2,5, 2 anos e meio. O que significa isso? Significa que eu levei 2 anos e meio para que o meu projeto, tá, ele se pagasse, incluindo investimentos, incluindo algumas operações de entrada, fluxo, necessidades, né, tributos, o que fosse. De maneira que dali para frente, né, eu somente teria que arcar, né, com os valores futuros, obviamente, operações, negociações futuras, mas o projeto em si já se pagou, já coloquei tudo em prática. Né? Então dali para frente realmente eu começo a vislumbrar ali resultados positivos para a empresa, né? Então levou, por exemplo, 2 anos e meio nesse exemplo bobo, né? Então você percebe que esse projeto no nosso caso é viável, ele é rentável, tá? E leva-se um tempo para que ele se pague. Então você percebe que inicialmente, como as ferramentas básicas ali de tomadas de decisões são fundamentais para que a gente já tome as primeiras, né, decisões importantes no caso de uma empresa, no caso de uma estrutura qualquer, uma negociação qualquer que vocês desejem trabalhar, a gente poderia trabalhar com basicamente três pilares, né? O VPL,
em que você vai verificar a viabilidade financeira monetária. A gente poderia trabalhar, por exemplo, com a TIR, né, em que você vai estar lidando com um percentual que vai ser dado ali pelo mercado, né? Aqui. A gente poderia trabalhar também com o payback, que vai dizer para a gente quanto tempo levou a nossa operação. Então, quando você consegue descobrir, consegue vislumbrar, consegue cercar essas três informações, isso vai auxiliar demais, no sentido de você já ter um norte, um referencial, para você já tomar algumas decisões que são fundamentais para a saúde da empresa, ou para a viabilidade de uma negociação, a compra ou venda de um determinado maquinário, ou então para vocês realizarem algum tipo de operação maior, né? Em que isso aqui vocês possam se apoiar. E nada impede que vocês façam comparativos entre projetos diferentes, né? Então você pode ter, por exemplo, um projeto A, né? Uma intenção, né? De você obter resultados. Então vou calcular um VPL, TIR, Payback, IL, né? ILL, né? Se for líquido. Ir para um outro projeto B, a mesma coisa. E aí você pode até confrontar, né? Os VPLs. Puxa vida, qual me oferece, né? Um retorno monetário superior, dadas as condições de viabilidade? Qual dos projetos que me oferece um tempo menor, né, para ele se pagar, que é o payback, né? Isso pode ser interessante para um gestor, né? De maneira que isso facilite a tomada de decisões de uma forma geral, né? Então, como vocês podem perceber nesse overview que eu passei para vocês, né? A gente acaba se deparando com um conjunto de ferramentas, né, que seria a matemática financeira para alguns colegas que talvez não tenham a prática, a familiaridade, é natural, não tem problema, tá? Mas vocês começam a perceber que não é um bicho de sete cabeças. Né? É só uma questão de prática, é uma questão de um pouquinho de cuidado, ter atenção a cálculos, continhas, um embasamento da matemática, né, de uma forma geral, né, mais secundária, nada tão complexo, né, de maneira que isso permita, respalde a gente a fazer alguns cálculos, fazer as operações que são necessárias, né? E a partir desse embasamento, esses recursos iniciais, a gente acaba se utilizando disso para poder respaldar a gente em aplicar efetivamente no uso empresarial. Né? Então, como a gente acaba dando forma com esses recursos iniciais, de maneira que a gente vai poder encontrar indicadores, né? De maneira que esses indicadores vão poder permitir com que a gente consiga, né? Ter posições mais assertivas, posições mais que atendam melhor às especificidades, ao planejamento, à implementação e implantação, né, das necessidades da própria empresa de uma forma geral, né? Tá bom, gente? Pessoal, então eu resolvi fazer esse overview para vocês, esse panorama rápido, só para poder dar um norteador para alguns colegas, né? Outros que já têm a familiaridade acabam até recordando, lembrando algum detalhe, alguma coisa e tal desses conceitos mais básicos, né? Isso vai servir como referência, né, de alguma forma, para vocês começarem a caminhar com relação às unidades, com relação aos tópicos e os módulos nossos, né? Não deixem de assistir os vídeos, né, disponíveis no eClass, tá? Aproveitem para acompanhar o nosso conteúdo tanto no eClass quanto na própria apostila. Lá tem exercício de fixação, tem exercícios para vocês compreenderem conceitos e tudo mais, né? E aí eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Conforme a gente for avançando, eu for vendo a necessidade, eu acabo até gravando alguns outros vídeos. Eu acho que acaba sendo útil, né, para vocês aí. Tá bom, gente? Obrigado por tudo, espero que vocês aproveitem. Bons estudos, turma. Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau.